estamos aqui já prestes a degustar aqui, né? Esta obra maravilhosa, Jesus o Senhor, segundo o apóstolo Paulo, uma síntese teológica. Gordon de Fee é um renomado teólogo, se eu não me engano, norte-americano e mundial. Primeiro apresentando aqui, Bispo Fábio, a turma aí, PMA, né? O que eu li aqui, achei interessante que esse aqui é um fruto, esse livro, os anos, vários anos dele dedicado a estudar sobre Cristo, Cristologia segundo a visão paulina. Então, esse livro vai falar de Jesus segundo a ótica paulina. Eu conversei com o vendedor, a editora, e ele estava falando que esse livro é muito interessante, que o que a gente vê sobre Jesus hoje está muito longe do que Paulo falava, se torna parecer até agressivo. E ele até diz que assim, acredita-se que a geração de hoje não aceitaria esse evangelho. Então por isso que é bom, né? E aqui eu li algumas coisas importantes, o qual falei agora para vocês. E como eu disse, isso aqui já é um resumo de vários anos de estudo, só focando a visão de Paulo a respeito de Jesus. O que eu acho legal é que aqui, né, ele vai dizer bem claro que os dois propósitos básicos de Jesus, né, para que você entenda os dois propósitos básicos da vida de Jesus, você tem que aprofundar em algumas coisas que Cristo fez, né, como tudo começou, segundo o apóstolo Paulo. Essas duas coisas básicas são a revelação da natureza divina. Está aqui, ó. Eu defendo que Cristo veio para estar no meio de nós por duas razões básicas, eu falei. Em primeiro lugar, para revelar a verdadeira natureza, o caráter do Deus eterno. Né? Não está aqui no livro, mas João vai falar, né, que ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, primeiro aspecto. O segundo, claro, redenção, para nos redimir. E ele cita aqui nós, né, seres humanos. Em segundo lugar, para nos redimir da nossa condição decaída e, portanto, desfigurada. Aí a Bíblia ressaltou bem a questão do espelho. Se eu não me engano, a passagem fala: um dia veremos face a face como ele é. Hoje, imagem desfigurada. Só que para chegar a essas conclusões, parece sábio começar por onde o próprio Paulo começou, com o que Cristo fez por nós, por intermédio da encarnação, inclusive na sua vida, crucificação, ressurreição e ascensão. Então o livro já parece muito bom. O que eu gosto, que eu acho legal, é que tinham três utensílios. Isso aqui é a revelação, que é isso tudo livro. Está no livro não. Três utensílios na arte, que a gente fala da vara, né? Pote de maná e as tábuas da lei. Está entendendo? Então, muito pouca gente sabe o que significava o pote de maná dentro do vaso, na árvore. Está dentro do que ele está falando aqui, entender um pouco sobre a encarnação. O que é o pote de maná dentro da arte? Maná é o que veio do céu. Comida, pão do céu. Maná, o que é isso dizer? Pão do céu. Então o que é pão do céu dentro do vaso? É Deus dentro do corpo. Jesus. Vamos ler o prefácio. Meu Deus. Prefácio desta obra literária. A ideia deste livro nasceu em um belo dia ensolarado, com nuvens esparsas, quando eu e meu pai, o vendedor falou que a filha, reconhecendo que ela criticou o pai, mas não criticou o pai por achar severo, o jeito que ela falou sobre Jesus, mas ela viu realmente a dedicação que o pai dela estava correto, foi o que ele falou. Então deve ser nesse prefácio que ele já teve a informação, ele me indicou. Eu aceitei a ideia e ganhei o presente. Ganhei a presente aberta. Vamos lá, a ideia deste livro nasceu em um belo dia ensolarado. Nuvens esparsas, quando eu e meu pai, que é o autor do livro, estávamos sentados no nosso prédio, na ilha de
Galiano, na Colômbia Britânica, revisando as páginas do seu livro que seria brevemente publicado, Cristologia Paulina. O dia seco apresentava uma brisa suave, a água corria na rocha logo abaixo de nós. Havia sons de vela de um barco rasgando o vento ao passar por nós. Um bufar bem poético, o bufar de uma foca pescando embaixo do deck, e os gritos e risadas das crianças que pulavam embaixo, ou pulavam de um balanço em uma árvore ali perto. E no meio disso tudo, o calor e o entusiasmo irradiavam do meu pai à medida que fazíamos juntos a leitura de prova do seu novo livro. A obra descrevia de forma rigorosa e bela o entendimento que Paulo tinha acerca da pessoa de Jesus de Nazaré. Então a obra é sobre a forma que Paulo pensava sobre Jesus e expôs as suas cartas na sua obra. Então dá para ver aqui que a ideia do autor é trazer aquilo que estava na cabeça de Paulo para essa geração. Ótima intenção, né? Um propósito plausível ao extremo, na minha opinião. À medida que trabalhávamos naquela tarde, percebi novamente a forma profunda e similar com que Paulo e meu pai amavam Jesus. E mais uma vez, como havia ocorrido tantas vezes, quando eu lia pelas lentes de Paulo junto com meu pai, algo passou do campo do conhecimento para o do entendimento para a sabedoria, do conhecimento acerca de algo para o conhecimento relacional. Então é puxar a relação para a prática, né? Para a aplicação pessoal, para devoção. Forte, né? Paulo e meu pai estavam novamente proporcionando-me um conhecimento mais profundo de amor, de um amor mais profundo por Jesus. Lembra o amor de neblina do profeta Osés? Cabe bem para essa geração, né? O ciclo de Juízes, né? O ciclo do pecado. Então precisamos de um amor mais profundo por Jesus. Naquele dia de verão, secretamente eu esperava que os capítulos resumidos que estávamos lendo de Cristologia Paulina um dia estivessem acessíveis a todas as pessoas da igreja e que isso proporcionasse. O prefácio é grande, então não vou poder dar tudo para vocês aí no vídeo. A mesma vida e alegria que outro livro mais resumido de meu pai acerca do entendimento paulino da relação que Paulo tinha com o Espírito Santo. Paul, the Spirit and the people of God. Eu vou fechar aqui, mas o que nós já podemos entender é que ele vai resumir, né, uma obra, como diz o livro, né, uma teologia sintética, né, exegeticamente embasada, aí, academicamente, devocionalmente, reverente, em uma pesquisa cristológica, mas não geral, mas focada, separada na visão paulina, naquilo que Paulo conheceu e relatou sobre Jesus. Então, irmãos, estou aqui compartilhando esse livro, mas para você que ama as obras teológicas, ama Cristo, eu acredito que se você ler um livro como esse, você vai ter uma experiência aí singular, não é verdade? E aí, vocês concordam com isso? Então, fechou aí um conceito para vocês na literatura cristã aí. Jesus o Senhor, segundo o apóstolo Paulo. Inclusive, segura aí, né? É o que a gente tem que reforçar. As pessoas só estão vendo o Salvador, mas não estão vendo o Senhor. Se Ele é Senhor, Ele tem que mandar. Note que a Bíblia diz que Jesus é Senhor e Salvador. Não tem como ter um Salvador se você não tiver o Senhor. Então toda aquela questão do convém que ele cresça, né, que eu diminua para que ele cresça, a renúncia, aquele que não tomar a sua cruz, quem amar a vida perderá, quem perder a vida por amor a mim achará, encontrará. Tudo isso vai resumir você entender Jesus como Senhor.
Eu acho que a gente não pode ter dificuldade nenhuma nisso. Não tem como você assumir as riquezas de Cristo, até mesmo o chamado, o ministério. Estou falando dos dois ídios, né? As duas chamadas, a primeira venha como está, a segunda ide meu nome. Se você não ter noção de um Cristo Senhor, o pessoal tem medo de se entregar a Deus. Eles começam a se entregar e depois, quando são provados, eles... Não existe chamada com conforto. Ou você deixa o Senhor mostrar aquele que de você, ou você não deu o passo. É igual os discípulos. Os discípulos eles estão indo para atravessar do outro lado, sob uma ordem de Jesus, que é Senhor, eles obedecem, mas lá eles se deparam com o vento que açoita. E ali a experiência que eles têm é de uma grande provação. Aquilo que era para ser em poucos minutos demora horas e se torna mais difícil. Então, a partir do momento que Jesus te escolhe e você aceita ele ser Senhor, você entra numa coisa chamada provação. Note que as pessoas que isso está no contexto da multiplicação dos pães, note que a geração de seguidores, eles se fartaram e não tiveram provação. Mas os discípulos, os escolhidos, tiveram. Então, o que isso vai ensinar para a gente? Que todo escolhido, ele é provado. Deus, ele não vai dar a sua missão, ele vai te provar dentro daquela missão. Você entendeu? E para você não falhar na missão, você tem que entender que ele é Senhor. Se ele mandou, nós já estamos cansados. Eles começaram com a vela. O que é que tipifica a vela no barco? A autoridade de Deus abençoando. Mas quando o vento açoita, a vela está jogando para trás. Então tem que descer vela e ir para o braço. E o braço que rema é o mesmo que tira a água. Esforço multiplicado. E aí nesse momento você vai mostrar se Jesus é Senhor ou não. Se você vai desistir ou vai continuar tentando chegar na missão. Porque uma ordem foi dada através do outro lado. Não interessa o que vocês vão enfrentar, o esforço que vocês vão ter que ter. Então não existe chamada por Deus sem provação, sem esforço e sem reconhecimento de que Ele é Senhor para que você continue. Pode? Algo a falar aí? Só uma Ô glória, eu vou terminar meu café com o meu bolinho. Deus abençoe, beijo no coração.